a todos vocês que nos escutam aí, que está com a gente nessa live. A gente está iniciando aqui mais uma live do nosso canal. O canal é com muito prazer que a gente está recebendo hoje um convidado muito especial, nosso amigo pessoal, Wagner Marcelino, da Escola Talmadim Center. E eu quero primeiro estar cumprimentando o Alan, né? Alan, diretamente do sul do nosso país. Boa noite. Como é que estão as Muito boa coisas por aí? noite. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Mais uma vez, estava com saudade, parece que não, mas uma semana sem fazer essa live, a gente já fica já desesperado, parece que tem muito tempo que não faz, e é sempre um privilégio, né, da gente estar aqui, e quero desejar a você, já que nos assiste aí, uma boa noite, que o Senhor esteja conosco, né? Semana agitada, acredito, volta aí de um feriado né, um feriado para alguns grande. Aqui é legal no sul do país que não tem feriado, é interessantíssimo. Segunda-feira aqui é normal, terça-feira foi normal também, quarta-feira então é cinza e só no nome, porque foi normal de trabalho. Então, achei bem legal isso, que não estava habituado a isso, né? Você, tipo, caraca, você descansa, né? Mas aqui foi muito tranquilo, porque foram 2 dias que eu trabalhei 1 hora só em cada dia. Então, mas ainda assim foi diferente, né? Conhecer a cultura de algumas cidades. Outras cidades param, né? Algumas aqui param, outras não. Aqui não parou. Eu achei bem legal isso. Então, já peço para você que está assistindo, pô, já deixa aquele like para a gente, tá? Já compartilha essa live com alguém. Se você não puder assistir agora, assista depois. Tenho certeza que o conteúdo hoje vai abençoar a sua vida. É um prazer imenso estar aqui com todo mundo. Então, já não esquece aí, beleza? Vamos que vamos. Convívio do reino, isso aí, Shalom. E ele comentou aí o que você falou aí, depende da cidade do sul do país, risos. Exatamente. Aqui no interior, eu tô, ele trabalhou normal, né? Aqui no interior Provavelmente ele é do sul também, né? Ele está dizendo que para ele teve feriado. provavelmente. Aqui David também está dizendo aí boa noite a todos. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui com a gente. São todos alunos aí do Wagner, né? Provavelmente, pessoas que estão aparecendo a primeira vez hoje na live. Wagner Marcelino, meu amigo, boa noite. Shalom. Boa noite. Tudo bem? Shalom, pessoal aí. Queria agradecer ao Jonathan, a esse canal aí, ao Alan, né? O Emanuel também. Queria agradecer aí por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês para bater esse papo aí, que muito pode nos ajudar, né? A elucidar algumas coisas relacionadas à própria Escritura, Novo Testamento, a igreja aí do primeiro século. Tentar trabalhar esse assunto aí de uma maneira sucinta, mas que possa irradiar luz na mente daqueles que estão conosco. Obrigado. Show de bola. Eu quero apresentar, para quem não conhece, né, o nosso canal. Nosso canal é um canal voltado aí à teologia e à filosofia. A gente marca um encontro aqui, normalmente às segundas-feiras, 8h30, a gente começa a conversar um pouco sobre o nosso pensamento, sobre teologia, sobre filosofia, e a gente vai compartilhando ideias aqui. A ideia é essa mesmo, trazer luz, trazer entendimento e as pessoas crescerem, né, juntos aqui no nosso canal. Emanuel Carlos, presbítero Emanuel Carlos, a paz do Senhor Jesus. Tu reparou que eu dei graça e paz para o Alain, shalom para o Wagner e a paz do Senhor Jesus para o Emanuel, né? Sabe que eu sou bem eclético aqui nos meus cumprimentos. Fala comigo, Emanuel. E aí, galera, boa noite. Você que assiste a gente aí. Pai do Senhor, shalom, graça e paz. E por aí vai, por aí vai. Galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aí. Essa rapaziada boa, hoje com a presença ilustre
mestre aí das artes bíblicas, Wagner Marcelino. Saudade de você, meu irmão. Aquele churrasco vai rolar quando? Vamos marcar isso aí. Fazer Cara, o tá parecendo sacrifício. um Batman nesse fundo aí, hein? Depois da vitória do Flamengo quinta-feira, a gente marca qualquer coisa. Show de bola. Deixa eu ler aqui o comentário da Ana Carolina Miguel. Disse aí, ó, boa noite. Disse Shalom também. Wagner Assunção disse boa noite, Shalom. Janaína Fernandes disse boa noite, a paz. Janaína e Fábio de Ribeirão Preto. E Daniel Stocco, né? Boa noite, queridos. Eu quero terminar, né? O Manuel entrou aí, eu fiquei ansioso e tive que passar a palavra para o meu presbítero. Mas eu quero terminar de apresentar o canal para vocês. A gente está nessa intenção aí da gente sempre estar compartilhando o texto bíblico. Você que está chegando a primeira vez no canal, se quiser se inscrever no canal, tá bom? Fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo ao nosso canal. Vai ser um prazer imenso te receber aqui, tá? Tem bastante comentário para a gente ler aqui. Vamos lá. Boa noite, Shalom, paz a todos. Estamos juntos, mestre. Arlaide. Não, Arlane. Arlande Crispim, isso. Daniel disse Ribeirão Preto, Igreja Batista Renovada. Olha quem tá aí. Hilton Santana. Boa noite. Anderson e Leiliane, presbítero lá da igreja. Anderson, a paz do Senhor, Anderson. Deus abençoe. Eliane Cristina, boa noite. Gilberto, Shalom, queridos. E aí a gente, conforme for passando o tempo, a gente vai lendo mais alguns comentários para a gente não ficar só no comentário, né? Eu quero abrir espaço para o Wagner aí, rapidinho não, né? No tempo dele, falar um pouquinho sobre o trabalho dele, falar sobre a Escola Tamaldim, falar das redes sociais, que as pessoas que acompanham a gente aí possam estar acompanhando ele também. Deixa eu só dar uma sugestão. Eu acho que tem um microfone está aberto e tem muito barulho nessa casa. Eu não sei qual é. Eu acho que é o Alan? Não. O Alan já se acusou. Seus filhos, eu vi. Tem minhas crianças aqui fazendo barulho, então de vez em quando eu vou botar no mudo aqui para não atrapalhar. Então, e eles tá muito quente hoje aqui, né? Não típico da região, mas hoje está muito quente. Então, pessoal, o pessoal do canal, tem um pessoal do canal de vocês, né? Tem um pessoal aluno meu que está entrando aí, outros também que vão divulgar. O Talmudim Center, Talmudim em hebraico, né? Melhor falar assim, porque senão algum professor de hebraico pode querer me corrigir. Trata justamente de discípulo. Talmudim Center, Centro de Discípulos, nasceu há mais de 10 anos na Bélgica, em Bruxelas, um período em que eu estive lá, também na Espanha depois, e aí vindo para o Brasil, tivemos aí uma grande aceitação. Nesse período que eu vim para o Brasil, eu estava numa transição forte de pensamentos, né, sobre questões judaico-cristã, cristã-judaico, né, uma mistura muito grande, e aí acabou que eu consegui ter um êxito em relação a vir até a mim alunos que precisavam colocar as ideias no lugar aí, e por eu já ter ficado muito tempo estudando dentro da sinagoga, né, mais de 5 anos aí, pelo menos aí em São Paulo, também em Barcelona, acabei que eu pude ajudar de alguma maneira, né? Minha formação é teológica pela PUC, história também, não pela PUC, aqui do Rio de Janeiro, e estou agora em mestrado, né, fazendo mestrado em algumas áreas aí, voltado justamente à questão aí do judaísmo, primeiro século, Cristo, né, Yoshua, como queiram falar, sobre a história desse período aí, que ela é muito importante para poder mostrar como realmente, aonde está o nascimento realmente aí
dos primeiros, vamos dizer assim, nazarenos, netviaus do caminho, ou os cristãos mais à frente, como foi colocado o nome, porque eu vejo que é de grande importância para aqueles que, por exemplo, acompanham o canal de vocês aí, ou que me acompanham como o meu canal trata de arqueologia, história, filosofia e teologia, então seria muito bom a gente poder tratar desses assuntos de uma maneira mais, vamos dizer assim, acadêmica, né? Porém também com aquelas pinceladas aí de fé, vamos dizer assim, né? Então, mais ou menos isso. Talmudim, ele é um centro de discípulos, mas, no caso, o nome em si trata de diversos tipos de assuntos voltados a essas áreas. Nós temos um curso lá muito legal que foi lançado em dezembro, que são 8 aulas sobre os segredos do tabernáculo, né? Lá na minha bio lá do Instagram tem a entrada para quem quer, né? Então, esse curso ele tá tendo uma aceitação muito boa. Se trata nessa primeira parte aí sobre o tabernáculo na visão mais judia, na visão mais da época de Moisés mesmo, e o módulo 2 vai entrar aí com a visão aí dos cristãos, conectando a questão do tabernáculo, né, e as profecias que eles têm para si como real sobre o Mashiach, o Cristo, né, Yoshua, assim seguir. E um próximo lançamento à frente que a gente tem aí é o Bereshit, que vai ser um curso voltado aos 7 dias da criação, a fundação do universo, quem fez isso tudo aí. Então, assim, é um assunto bem abrangente. Eu tenho uma turma de mentoria muito forte também, que tem muitos alunos. Hoje aí estou com uma quantidade boa de alunos, inclusive nossa aula é quarta-feira agora. E para aqueles que queiram no futuro se interessarem por isso, né, por esse curso, é só entrar lá no @Talmudim Center Oficial no Instagram, ou entrar em contato comigo diretamente. Aí tem um pessoal aqui da assessoria que cuida aí de todos os trâmites para os cursos, para estarem fazendo juntos. Ok? Perfeito. Coloquei aí, ó, o Instagram aí, Talmudim Center Oficial. Pessoal que quiser aí tá conhecendo um pouquinho mais do trabalho do mestre Wagner aí, conhecendo esse curso aí muito interessante. Tem uma parceria também, né, nesse curso aí, bem conhecido aqui na Baixada, onde a gente mora. Então a gente recomenda. Eu tive o prazer, né, de conhecer o Wagner. Se não me falha a memória, a gente se conheceu em 2010, por aí, quando ele regressou da Espanha, e a gente fechou esse ciclo. A minha visão sobre teologia, filosofia e enfim, desde esse momento tem mudado muito, muito mesmo. A gente partilhava, né, de um pensamento mais... tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque se a gente falar de um pensamento liberal, as pessoas vão se sentir constrangidas, mas não é no sentido de libertinagem, mas no sentido... Radical. Hã? Radical, fica melhor? Pra galera mais antiga entender o raciocínio. As pessoas pensarem as escrituras, fazer o que diz as escrituras, né? Meditar, a meditação bíblica. E aí a meditação bíblica te leva a um entendimento mais aprofundado, mais excelente e mais iluminado, né? E a gente já participou também da Escola Talmudim. A gente precisa voltar aí também para a mentoria, que a gente ainda não está participando, mas foi um divisor de águas toda a Escola Talmudim na minha existência. E eu agradeço muito, né, a Deus e ao Wagner aí por a gente ter fechado essa amizade. A gente já assistiu o jogo do Flamengo junto, já tomou café, já almoçou no Pé Sujo, já almoçou no restaurante sofisticado. A gente não tem essa questão assim, na amizade a gente participa de bastante coisas, né? E, Alan,
Então, o pontapé inicial está com você. Vamos bombardear esse cara hoje, porque a gente precisa aproveitar a presença dele aqui. Com certeza. Mais uma vez é um prazer, Wagner, tá? Aqui com a presença. Hoje o assunto é onde eu gosto muito sobre a história da igreja, onde acontecem coisas que não aprendemos na igreja, e dá margem para a gente pensar em inúmeras possibilidades de acordo com aquilo que a gente tem relatado na história. E a gente vai falar, né, um pouquinho antes do que vai ser o primeiro século desse pensamento aí cristão. Eu só queria dar uma breve pincelada sobre o período helênico, né? Quem deu uma estudada aí, vai falar onde Alexandre o Grande, a gente já conhece essa parte da história, eu não quero nem me aprofundar. O cara queria simplesmente unificar tudo, e por ele ser o cara do poder na época, acredito que tentou, mas não deu certo, e quando chegamos na era romana ali, as coisas estavam bem bagunçadas, diga-se de passagem. Então, queria ver contigo, né, como seria hoje, né, pensando a influência que esse período helênico, né, essa tentativa, vamos dizer assim, bem bruta, louca de Alexandre o Grande, em tentar unificar tudo em uma coisa só, porém ele sendo o centro de tudo. Então, o que causou essa influência desse período na teologia do primeiro século? Boa pergunta, Alain. Na verdade, para a gente tratar desse assunto, a gente precisa voltar um pouquinho na história, porque, na verdade, Alexandre ele teve uma grande influência filosófica, né, muito, muito forte, né, daqueles que estavam com ele, né, seus professores mesmo. E Alexandre ele tinha aquela visão de gerar a questão helênica, o helenismo, né? O helenismo, para aqueles que não sabem, seria assim a convergência de culturas, de pensamentos, né? Então Alexandre ele conquistava uma região, ele trazia lá o panteão de deuses daquela região e cultuava também junto com seus deuses gregos, né? Ele ia para a Índia, conquistou a Índia, uma parte da Índia, ele trazia lá os deuses da Índia para cá e assim por diante. Então ele conseguia fazer isso com facilidade. A princípio, podemos ver que politicamente falando, Alexandre, a implementação de algumas coisas, elas perduram até hoje, né? Por exemplo, o Senado, né? A questão de divisão de governo. Então, politicamente, isso, de alguma maneira, influenciou muito, né, durante os períodos atuais, né, politicamente falando, até mesmo a questão administrativa, né, governamental, eles tinham essa conduta muito bem feita, porém, na questão religiosa, criou-se impasses grandes, né, porque, na verdade, quando houve a primeira deportação de judeus, quando o Império Assírio, né, tomou a região de Samaria, né, a região do Reino do Norte, os textos bíblicos citam, né, que houve uma implementação de pessoas que vieram da Babilônia, da Caldeia, de outros lugares, para viverem naquela região de Samaria, ou seja, só ali já começou a haver uma mistura de etnias, né, e consequentemente de culturas também. Depois, com a queda de Judá, que aí já é o Império Babilônico, né, já é o Nabucodonosor. Há também isso, ele leva cativo os judeus para lá, e vem também pessoas do povo dele, que na verdade aquele imperador, quando ele assumia um reino, ele não assumia somente, vamos dizer assim, aquela região em si em que ele conquistou, mas ele tinha todos os reinos que se seguiram, sempre foi assumindo, vamos dizer assim, regiões de outros. Como assim? Por exemplo, o Império da Síria, eles, quando dominaram o mundo, eles ficaram com a Babilônia, ficaram com a Síria, ficaram com a Palestina, ficaram toda. Quando veio a Babilônia, né, o período neobabilônico, não confundir com a Babilônia lá de Hammurabi, lá do início, não, mas quando eles assumiram, então eles ficaram com toda aquela região também
da Babilônia, da Caldeia, da Palestina, do Egito. E aí, quando veio os persas, a mesma coisa, e quando vieram os gregos, a mesma coisa. Então, vamos dizer assim, os povos eles já estavam cansados de estar misturados, né? Podemos dizer assim. Porém, com o Alexandre, ele intensificou mais essa questão do helenismo. E aí, após essa intensificação, quando ele morre, né, nós vamos ver que o seu reino é dividido entre seus 4 generais, né, e aquela parte ali ficou com o mais próximo à Palestina. O Egito teve uma briga ali entre 2 generais, mas acabou ficando depois com os seleucidas, vamos dizer assim. E aí nós vamos ter o Antíoco IV, né? A gente tem vários reis aí para falar, mas o foco é ele, porque é ele que vai, cansado de várias revoltas naquela região da Judéia, de outros lugares, ele vai querer à força implementar a condição de entendimento religioso e proibir, né, o culto a Yahvé, ao Deus eterno, né, da Bíblia, de Abraão, Isaque e Jacó, e ele vai querer, e quando eles se afirmam cultuar esse Deus, então eles são castigados e assim por diante. Então eles perdem esse direito, né, de culto a Deus. E aí os judeus sofrem muito com isso, né? E aí Antíoco IV está implementando literalmente o helenismo direto dentro do povo de Israel. Mais à frente a gente vai ver que a história vai ficar feia, porque vai levantar aí Judas Macabeu e vai, mais à frente, aí vai, né, surtar com a situação, podemos dizer assim, estou falando num popular, né? E acaba que um grupo não aceita mais isso, e aí vai iniciar aí uma revolta, a revolta macabeia, e vai dar muito certo, porque eles vão ficar 103 anos por aí no poder, né? E o culto a Yahvé vai retornar, o templo vai ser resgatado de novo, e aí nasce a festa de Hanukkah, né? Porque havia lá, conta a história que eles encontraram apenas um odre de óleo que daria para permanecer o candelabro aceso por um dia, e ele fica por 8, e aí é por isso que a gente tem o candelabro de 8 chamas, né, que trata justamente desse milagre até o 8º dia, e o 8º dia aí apontando para o Mashiach, e aí é uma coisa bem profunda, bem mais vamos dizer assim, um assunto muito mais abrangente. Mas aí eles conseguem fazer isso, volta-se o culto e tal. Porém, dentro do povo judeu já estava começando a haver divisões entre eles sobre pontos de vista diferentes, porque até o próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a gente tem um exemplo bíblico, né? Quando tem o nascimento ali do corpo diaconal dos apóstolos, você vê claramente que o motivo de nascer o corpo diaconal é porque havia briga entre os judeus helênicos e os judeus dali da região mesmo de Jerusalém. Ou seja, aquela região toda estava misturada. Então, havia uma galera que pensava diferente de outra, né? Mas é claro que eu dei o exemplo de Atos, mas esse pensamento começa justamente com o nascimento dos 3 grandes partidos, né? Que são os saduceus, os fariseus e os essênios, né? E aí, ou seja, eles vão criar diversos tipos de pensamentos próprios em relação à Torá, né? Os fariseus um pouco mais radicais, os saduceus um pouco mais leves, mais donos da aristocracia, né? Das riquezas, e os essênios, aquela galera aí que provavelmente de onde veio Mashiach e João Batista, isso é uma outra história também, é uma outra conversa, mas que tinham tudo a ver com o modelo de vida descrita de Cristo e de João Batista nos evangelhos, sobre a questão de alimentação, sobre a questão de vestimenta, sobre a questão da questão do banho ritualístico, né? Os essênios se banhavam constantemente, eles se sentiam sempre contaminados e tal, então isso existiu bastante. Porém, os essênios, eles eram homens, eles eram um grupo muito dedicado ao Eterno, à Torá, né? E viviam no deserto, destacados, né? E talvez seja por isso aí que algumas ideias de Jesus ser levado ao deserto para tentação, porque outras coisas bem mais interessantes vão linkando, né? E aí é interessante também a gente falar, eu já vou parar de falar, que é sobre a questão
do Atos ali, que a gente vê que as pessoas... É porque as pessoas falam assim, mas o batismo ele é uma coisa nossa e tal. Não, o batismo é uma herança, né? Uma herança, né? O que a gente não pode deixar de fazer é desconectar o judaísmo do cristianismo. Não, o cristianismo é uma perna, era uma vertente no seu início do judaísmo, né? Nós vamos ver aí Gamaliel falando em Atos sobre 2 grupos que se levantam, né? E ele mesmo defende a posição de deixar esses que se levantam agora na mão de Deus, porque pode ser que é de Deus e a gente não sabe. Então era costume dos judeus da época, quando se tinha dissidentes de pensamentos, e aí sobre tudo que a gente já falou, esses grupos cresciam e se desenvolviam constantemente. Podemos dizer aí que na época em que Yeshua aparece, já haviam aparecido diversos messias, né, possíveis messias, né? Então, essa discussão dali de Atos, que a gente vê Gamaliel, ele fala, não, deixa eles de lado e tal, ou seja, não era costume dos judeus dispensar aqueles que pensavam diferente. Eles deixavam ali para ver se a ficha caía no cara e o cara voltava atrás. Então, como eles eram chamados netviaos do caminho no seu início, eles eram totalmente uma linha judaica, né? Depois, posteriormente, quando há o levante de Bar Kova, né, que é tratado por Akiva, um dos grandes da época, né, rabinos, como o Messias, aí então é onde se rompe mesmo, porque para os nazarenos, para os netviaos do caminho, que eram da herança dos apóstolos, de Yeshua, o Messias já vinha vindo. Então, começou a criar conflitos, e aí eles acabam se separando com mais força. Isso prejudica muito, porque sem os judeus, eles ficam fracos para poder demonstrar aos romanos que eles eram uma religião também. Como é que os romanos iam valorizar uma religião que nasceu há tipo 30 anos, 20 anos, e uma que já existia há mais de 3.000 anos? Então, era complicado, né? Então, só que os cristãos, na época, como foram chamados mais à frente, começaram a crescer demais e a dominar muito. E aí é que entra, né? Tentando alinhar essa pergunta, que eu dei uma viajada aqui, mas tentando entrar na pergunta, no lance de que a influência helênica veio muito por isso, por causa da questão dos judeus helênicos, batendo de frente com aqueles que realmente sobraram dos 3 partidos. Hoje, o que nós temos no judaísmo hoje é uma descendência totalmente farisaica, né? Foram os que sobraram. Os zelotes, por sua vez, foram detonados em Massada, em 72, né? Os essênios foram completamente dizimados no deserto, e também os saduceus desapareceram. Os que ficaram mesmo foram os fariseus, assim, aos poucos, né? Com aquela visão. Então, a influência dessa questão filosófica greco-romana, que já existia, né, no meio, ela criou força meados do século II. Foi quando começou as primeiras discussões doutrinárias, porque havia muitos pensamentos sobre vários tipos de assuntos, né? E era uma questão crescente sobre isso, e aí começou a se levantar certos nomes que a gente pode falar que que são da patrística católica, né, hoje, a nível de estudo, né, e que começaram a defender, né, apologeticamente aquilo que eles entendiam como certo. Só que essa galera ela já estava contaminada, porque os apóstolos já haviam desaparecido, os que restaram deles como líderes locais eram de origem pagã, convertidos, né? Então, já vinham com uma bagagem. Um nome que a gente pode citar é Justino Mártir, por exemplo, que foi da patrística, um dos principais nomes de defesa de doutrinas. Uma delas, o próprio Logos, a defesa do Logos, né? Outra também, a questão da troca do sábado para o domingo, diversos outros tipos de questões, e ele foi pego como um dos principais. Só que se a gente olhar a história de Justino, ele é um camarada que nasce em Samaria, cresce e se desenvolve dentro do helenismo. Ele vai ser das escolas de Platão, Aristóteles, essa galera toda. Ele vai buscar informação em toda a filosofia, para depois ele ver nos cristãos uma devoção e se converter. Mas aí ele já veio, né? E aí, quando ele vem para o cristianismo, ele quer provar filosoficamente o cristianismo, e aí começa
muita coisa. Esse é um nome que eu estou dando, né? Existem outros nomes aí que acabaram criando bastante dificuldade de entendimento mais à frente. Não. Muito bom. Dá esse espaçozinho aí pro nosso mestre tomar uma água, né? Respirar, que Não, a gente processar aqui também algumas informações. Deixa eu ler aqui rapidinho uns comentários aqui. Moisés Medeiros, grande mestre. O pastor Antônio Carlos colocou assim: a paz do Senhor, meus filhos. Estou acompanhando o curso de obreiros. Mando um abraço para o apóstolo Wagner. Fala para ele aparecer aqui para darmos um glória juntos. Moisésinho colocou aulas. Tinha que ser pago essa live. Você pode ser um patrocinador, né? Pode abençoar a gente. A live aí, ó. A gente é muito acostumado, né, com esse meio de termologias e falar de a gente trazer as questões eclesiásticas para fora, mas hoje o Wagner está aqui como professor, né? E a gente está aqui como aluno, discutindo algumas ideias. A gente não tem nenhuma vertente denominacional, pelo contrário, a nossa vertente hoje é a Torá, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é as Escrituras. É isso que a gente quer, essa bandeira que a gente quer levantar. E uma questão que o nosso canal existe, Wagner, é realmente para quebrar algumas coisas que foram enraizadas, principalmente na teologia que a gente tem hoje, que é a questão, todos nós três, que eu digo, os três participantes desse canal, a gente foi doutrinado na teologia pentecostal de fato. Então, assim, quando a gente fala de helenismo, dentro da teologia pentecostal, é algo que é inadmissível, assim, é algo que os caras querem distância. E hoje é claro que a gente tem a mente voltada à filosofia, a gente tem a mente voltada ao conhecimento, ao questionamento. E assim, eu sei que teve uma importância muito grande essa questão do helenismo para instituição, para a igreja, né? Não para a instituição, mas sim para a igreja de Cristo, para os separados. E assim, a gente quer conversar um pouco sobre essa importância, né? A gente abrir mais um pouco o espaço ao questionamento, a outras culturas, ao pensamento relacionado a outros posicionamentos, para entendermos o nosso papel e até se posicionarmos melhor em relação ao que diz as Escrituras. Isso é muito importante, porque, na verdade, a teologia, vamos dizer assim, que o pessoal, que a maioria aprende, está muito ligada à questão denominacional, né? Então, se você pegar, eu faço seminário teológico, aonde? Na Assembleia. Então, você tem uma visão assembleana. Eu faço seminário presbiteriano, eu tenho uma visão presbiteriana, luterana, batista, assim por diante. A teologia, ela, num campo aberto, né, mais amplo, de entendimento, de estudo, você vai abranger a antropologia, você vai abranger a filosofia, você vai abranger sociologia, né, a história muito forte. Uma coisa importante que a gente tem que deixar claro é que a Bíblia pode parecer, se o cara levar para o lado da fé, pode parecer para ele uma heresia, mas a Bíblia ela não anda sozinha. Ela não vai conseguir andar sozinha. Não digo o seu poder, a sua eficiência, sobre a sabedoria do livro ali dentro, sobre o que o Eterno passou para o seu povo de Israel, a questão da igreja primitiva e assim por diante. Não é disso que eu estou falando. Eu falo de dados históricos, né? A gente precisa contextualizar as coisas para poder entender, né, como pano de fundo o que realmente isso quer dizer, o que aquilo queria falar, né? Não abrindo mão das regras, de nada disso, mas tentar ser o mais fiel possível à questão da história, né? Então, realmente, é um papel importante que vocês estão aí, na verdade é um desafio, né? Trazer essa galera para uma conexão de pensamento, né? Para abranger a sua mente, para um pensamento mais amplo, um leque mais aberto sobre essas questões. Né? E quando o camarada ele começa a abrir a mente dele para estudar de uma maneira mais ampla, o que acontece? Ele não vai muito... São coisas... Como é que eu posso falar?
são coisas tão pequenas que hoje, talvez, não sei, para mim ou para vocês, mas que para ele, às vezes, descobrir uma coisa que faça toda a diferença ali para ele naquele momento, que ele cansou de ler um texto e ver um pastor falando diversas vezes sobre o mesmo assunto e ele abrange para uma coisa mais ampla, ele, caramba, eu nunca imaginei isso aí, tal, papapá. Né? Uma coisa curiosa que eu estava até falando com um aluno, por exemplo, que está estudando com a gente na mentoria, sobre a questão dos zelotes, por exemplo, sobre o próprio Judas, né? O Judas Galileu, que se levantou e depois ele vai para Massada, os descendentes dele vão para Massada, tem aquela guerra lá, aquela coisa feia. Gamaliel cita ele em Atos, né? Depois também de um tempo se levantou Judas, o Galileu. Então, é o Judas Galileu? Eu falei, é ele mesmo. Então, são coisas que o cara, né? Parece simples, né, para a gente, mas para alguém que está pegando, isso é muito legal. Então, eu acho que o dever é esse mesmo, abranger aí o leque para poder avançar nesse pensamento. Agora, você conseguir mudar algumas características é só através mesmo de disciplina de assunto. Porque, por exemplo, né, muitos falam sobre o catolicismo romano, né, que lá eles têm isso, eles têm aquilo, e eles leem na Bíblia, e não está na Bíblia, eles acreditam. Os protestantes não são diferentes de alguns pontos também, né? Pronto. Eles têm algumas coisas muito claras para eles, mas que nunca estão na Bíblia. Por exemplo, eu tenho uma crise em tratar, por exemplo, sobre festas, né? Celebrações que são bíblicas, por exemplo, Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, né? E que muitas das vezes, por um protestante, ele tem dificuldade de ver essas festas, mesmo estando na Bíblia, e mesmo tendo sido celebradas no Novo Testamento por Cristo, e mesmo estando no livro de Apocalipse, citadas como festas que vão acontecer na eternidade. Mas o cara não tem nenhuma dificuldade com o Natal. Entendeu? É uma festa altamente pagã, né? Vamos dizer assim, pagã, o que ela quer dizer, né? E tem igreja que coloca até árvore de Natal no altar. Então, então assim, tirar isso é muito maior, é muito mais forte, né? Desestruturar isso dentro da pessoa, fazer esse detox, né? É mais profundo. Imagina você tratar de assuntos do primeiro século, por exemplo, que não é dessa maneira, é dessa. Então, a pessoa já veio num patamar. E como diz o Bruno Henrique, né, é difícil ir para o outro patamar. E tem coisas, cara, que a gente olha, tem coisas que a gente olha e tá coisas assim super inventadas, que você não acha fundamento nenhum para aquilo, né? Uhum. A gente está discutindo aqui a questão do helenismo, e assim, o imperador lá, ele não inventava nada. Pelo contrário, ele trazia, né? Uhum. E a gente hoje está vivendo um período, aliás, a gente viveu e a gente tem uma herança de um período de coisas que são totalmente criadas. Assim, a gente tem dificuldade até de achar a origem. Um exemplo, você vai perguntar sobre, são assuntos muito polêmicos, mas a gente vai perguntar sobre a queda de Lúcifer, e a gente tem dificuldade até de achar a origem disso. Uhum. A gente vai... Não, me fala para mim onde surgiu, quem foi que fez essa teoria, quem foi que falou sobre isso. E as pessoas não têm embasamento. E às vezes é o que você está falando sobre as festas. A gente traz uma coisa embasada que não é nada fora das escrituras, é tudo dentro das escrituras, e as pessoas têm dificuldade de entender o que está nas escrituras, que aponta para o Messias delas. Né? E baixa uma coisa numa nuvem, que é uma nuvem carregada, chega sobre a pessoa. Assim, eu quero até te falar que pode ficar muito à vontade no nosso canal, que apesar de eu ser assembleano, o Emanuel ser assembleano, o Alan está numa comunidade cristã lá, mas a gente não está aqui hoje com bandeira de denominação. Pelo contrário, a gente está querendo abrir a mente das pessoas para que a gente possa entender
a origem de tudo, o cristianismo ali no primeiro século, e deixar essas bagagens ruins para trás. Deixar algumas coisas que era para ter sido perdido pelo caminho, e criou raiz dentro do cristianismo, que essas raízes precisam ser destruídas, precisam ser destraçadas. Né, Alan? A gente vê muita coisa por aí que a gente fica muito assustado. Então, vamos tentar só atualizar um pouquinho os dias de hoje. Eu meio que entendo o seguinte: as pessoas estão tentando trazer o mundo para a Bíblia, e não deveria ser o contrário, né? A Bíblia para o mundo, porque se a gente reparar hoje, muitas modinhas que existem no mundo, que se as pessoas forem buscar a origem, que eram relacionadas às festas pagãs, à simbologia, a parte mística de adoração a outros deuses, as pessoas nem sequer se dão o trabalho de pesquisar. Então, eu gosto muito dos assuntos polêmicos, principalmente como o Jonas falou, a gente foi criado, né, na visão pentecostal, toda aquela... Quando você começa a estudar e você vê que, cara, peraí, estão programando a mente das pessoas ou estão ensinando a verdade a elas? Então, as coisas começaram a me incomodar, quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe que você precisa aprender mais. E aí teu conceito muda. Hoje, graças a Deus, a gente tem que continuar estudando, mas eu preciso voltar muito lá atrás e entender o porquê de hoje estar assim, que a gente está sendo bem feliz aqui, muito bem representado pelo nosso professor Wagner aqui agora. E, cara, pensa comigo, o que está diferente de lá de trás para hoje? Então, assim, questão política, socioeconômica, queridos, como o Wagner falou, estão querendo colocar o seu próprio Messias como verdadeiro. Então, eu sempre costumo dizer, quando a gente entra nesse debate sobre diversos deuses, todo mundo vai para o inferno de alguém. Eu tenho uma crença, todo mundo vai para o inferno de alguém, exatamente. E quando eu ouvi isso de um professor também na faculdade, eu parei, analisei e falei, cara, como é que nós vamos para o inferno de alguém? Realmente, hoje, não, meu Deus não faz isso. Então, se eu estou contra a sua ideia, então eu vou para o inferno, para o seu inferno. Entendi. Então, eu tenho uma base também que não está de acordo com a sua. Isso significa que eu estou errado e você está certo. E quando a gente começa a entender os fatos, a gente vê que as pessoas querem suas próprias verdades e não pensam como funcionava. Quando a gente tem influência helênica, cara, eu penso seguinte. Eu acho... E completar até o que você está falando aí, para pegar esse gancho teu, que eu acho que... Desculpa aí interromper. Sim, fica à vontade. É que elas querem aprender... não, elas querem aprender, não. Elas defendem aquilo que elas aprenderam errado, né? E não se dão a chance de... deixa eu ouvir isso aqui para ver o que bate, né? E o que não bate. E aí, quando você pergunta os fatos para a pessoa, pelo menos para aquela que defende a Bíblia, né? Se você pergunta para ela os fatos, de onde está aquilo ali, de onde vem essa informação, de onde ela trouxe essa informação, e ela não consegue te responder, é um sinal claro de que ela tem uma deficiência naquele assunto que ela defende viamente, mas que sequer sabe de onde veio. Então, na verdade, o cristianismo se tornou de ouvir falar, né? Papagaio de pirata, né? Não, eu tenho alunos pastores, né? Gente que já fez teologia e que tem dificuldade, às vezes, de um assunto. Foi tocado aí no assunto sobre o Satã, é um assunto muito pesado, mas que cria muita dificuldade aí, porque a galera interpreta de uma maneira, a escritura não trata daquela maneira. Então, assim, na verdade, eu estou defendendo uma mentira, né? E aí, se a gente olharmos para Cristo, ele disse, né, nunca, o cidadão, né, o Satã, nunca se firmou na verdade, né, é pai da mentira, mente desde o início, né? Então, ou seja, o cara tá levando uma mentira adiante.
Por quê também? Porque se eu aprender o certo, o que eles vão fazer comigo? O que os membros da minha igreja vão dizer? Como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou falar isso? Né? E aí, será que é legal eu negociar a verdade? Né? É melhor eu falar a verdade ou então ficar com a mentira? E aí eu me apego no texto lá do São Tiago, que ele diz assim: muito de vós não quereis ser mestres, porque sobre vós virá o mais duro juízo. Então, assim, o cara acha que sabe, beleza, ele tem conhecimento, mas ele poderia se aprofundar mais, ele poderia crescer mais, né? E quando a gente trata dessa questão histórica, doutrinal, seja o que for, dentro da comunidade, dentro da igreja, é importante dizer que deve-se haver uma preocupação com a verdade, entendeu? Deve-se haver um alerta sobre a verdade, né? Cristo diversas vezes disse, tantas vezes, em verdade te digo, né? E tal, e assim, assado. Por que Cristo foi tão mal interpretado naquele período que ele apareceu, né? Israel estava um caos politicamente, em todas as áreas. E Cristo, ele traz um conceito lá do Moisés, um conceito de intimidade, em que Moisés ele chega, o nível dele de intimidade com o Eterno é tão grande que ele pede para ver o Eterno, né? Ele era o único que conseguia entrar no Mishkan, no tabernáculo, a hora que ele quisesse. Ele não precisava, igual o sumo sacerdote, uma vez por ano. Moisés, se quisesse bater um papo com Deus agora, eu vou lá agora, no Santo dos Santos, e pronto. Tira a mão de mim, eu vou agora, pronto. Ele ia. Então, assim, o nível de intimidade dele. Quando Cristo aparece no cenário judaico daquela época, imagina, se a gente falou um pouco de confusão aí, né? Que, por exemplo, essa época dos zelotes, época de guerra, né? Porque é praticamente o período de Cristo que está acontecendo isso aí, pesado, muitas revoltas, muitas guerras. Eles estão esperando um cara, né, top, um Judas Macabeu de novo, um rei Davi que viria, um Messias e tal, mas ele quer trazer o quê? Ele quer trazer relacionamento, ele quer trazer convívio, ele quer trazer intimidade, ele quer arrancar as mentiras, que tipo de mentiras? Que na época era forte, as tradições judaicas, que eram mais fortes que a lei, que eram mais fortes que a Torá, né? Em que determinadas discussões Cristo mesmo trata com alguns, né? Ele fala, por exemplo, aquela questão da discussão sobre lavar a mão antes de comer, aquilo ali era uma tradição, e aí ele dá uma quebrada naquilo ali, né? A questão do sábado, né? Quando ele fala sobre o sábado ter sido feito, né, pro homem, não o homem para o sábado, né? Ou seja, o homem foi feito no sexto dia, o sábado foi feito no sétimo, e porque o homem foi feito no sexto dia, para ele poder entender o Shabá, para ele poder entender o sétimo dia, que era ver todas as coisas, e aí fala que aí a igreja vem misturando no futuro com várias doutrinas, aí bota que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, quando ele diz, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na boca, né, do peixe, dentro do peixe, assim vai ser eu. Aí se você contar de sexta até domingo, não dá nem 2 dias e meio, sabe? E aí se troca assim, sabe? As coisas e aí Cristo então teria que ressuscitar na segunda-feira de tardinha, lá no final da tarde. E aí, então assim, são vários pontos que se a gente trabalhar e as pessoas se derem a chance de aprender, eu tenho certeza que elas vão ver uma outra igreja. A igreja realmente daquele primeiro século, entendeu? Tem assuntos assim que a gente pode até no futuro aí, vocês querendo, tratar assuntos, por exemplo, sobre Lúcifer. Teve um aluno aí que falou que queria falar sobre o Satã e tal. Ou sobre Moisés. Ou sobre o sábado, ou sobre a troca do sábado para o domingo, ou sobre um assunto assim que a gente queira falar. Eu acredito que vai ser bem interessante esses assuntos. Não, muito bom, muito bom. A gente, assim, a gente fica buscando esses conceitos, né? Essa pegada, e a gente não acha na teologia que a gente está acostumado. E assim, eu já vou sair daqui e vou ter que me matricular de novo na mentoria. Eu tenho que estar nessa mentoria, porque é onde a gente vai ter um caminho para poder se libertar de algumas coisas, entendeu?
E eu quero chamar o Emanuel para conversa, hoje ele tá quietinho, tá devagar. Fala comigo. Devagar, quase parando. O Wagner, cara, tu, em relação a essa questão do helenismo que foi levantada, que você falou no início, em relação à junção, né, das culturas, quando um povo era dominado por outro, ali havia, por assim dizer, uma junção das culturas, o respeito às tradições. E a gente pode perceber que existiu também uma junção numa questão idólatra em relação a isso, né? E o que acontece? Aquele episódio de Paulo no Areópago de Roma tem a ver com essa questão helênica também, quando ele diz, o Deus conhecido é o Deus que vocês deveriam realmente servir, que vocês realmente deveriam agradar. Em relação a isso, porque além dele já foi uma questão bem mais, entre aspas, contemporânea que se começou, né? Que quando chega em Roma o pensamento já é outro. E me parece que para você poder chegar na Europa e falar alguma coisa, você teria que ser muito bem instruído filosoficamente, senão ninguém pararia para te ouvir. Né? Exato. Existem essas questões muito ligadas até mesmo à questão do logos, né? Porque a teoria do logos, na filosofia, vocês que estudam filosofia entendem melhor do que eu, a questão do logos era uma questão voltada ao conceito de que existia uma força que tudo fez, né? Que gera todas as coisas e tal, isso seria o logos, né? A palavra, aquela questão, mais aquela coisa inspirada, aquela coisa, né? Elevada, vamos dizer assim. E, por exemplo, Justino Mártir, eu vou falar de Paulo, mas Justino Mártir, ele tenta defender essa questão desse conceito grego do logos, né? Ele tenta defender apontando para Cristo, né? Ou seja, é uma maneira que ele tenta provar na filosofia de que a religião deles é forte, né? É existente, é verdadeira, entendeu? Então, como na época os grandes pensadores estavam em alta, era necessário você trazer um conceito filosófico. Eu não ignoro isso, claro que não, tá? Porém, Paulo ali está tendo uma discussão entre vários pontos aí relacionados à questão filosófica, e tem lá um altarzinho lá, né, para um Deus desconhecido total, porque ele é um judeu, fariseu, né? Ou seja, vamos dizer assim, é um cara que, claro, encontrou o Mashiach, o Messias e tal, mas é um cara altamente focado na Torá, nas Escrituras, né? E a defesa dele é uma defesa de um Deus único, de um Deus ele é monoteísta, né? Yahvé, ponto. Você não vê nenhum disso. E aí é que está. A questão filosófica, ela trabalhou tanto dentro desses primórdios aí, a partir do século II para lá, que em 325, no Concílio de Nicéia, né, Cristo ele é determinado como divindade, ao mesmo nível do Pai, né? Como não sendo criado, sendo como se fosse uma coisa mais profunda, seria gerado. Então, assim, do Pai a mesma essência e assim por diante, tal. O tratamento é esse, né? O Felipe falou algo aqui, os filósofos da Grécia sempre buscavam logos, cada um idealizava uma forma e essa forma que originou a tudo, isso, exatamente. Se eu relacionasse o logos, ligaria João 1, pois Cristo é o verbo, ok. Então, assim, o que acontece? O lance todo é que essa questão de tentar defender algo para poder provar a existência da religião, ela começou a gerar muito problema, entendeu? Então, ali em 325, quando nasce a Igreja Católica, eles, por exemplo, defendem a divindade de Cristo. Em 481, mais à frente, em outro concílio, se eu não me engano, de Laodiceia, se eu não me engano, se estiver errado aí depois me corrijam, existe a defesa da divinização do Espírito, do Ruach, do Espírito de Deus. Agora pensa comigo, qual foi o primeiro pecado do mundo, vamos dizer assim, né? O homem erra, sai do Éden, correto? O que mais reinava sobre a Terra nesse período aí,
antes vamos dizer assim, de Noé. Pecado de homicídio. Tá? Você olhar ali e ver. O pecado da idolatria, ele vem depois de Noé com força. Tá? Se você olhar todas as discussões de Yahvé, do Eterno, com o povo de Israel, as discussões e preocupações são que quando eles saíssem do Egito, deixassem isso, deixassem aquilo, tal, e quando entrassem em Canaã, não se misturasse com os deuses de lá, e tal. A preocupação do Eterno é literalmente idolatria. Ou seja, eu sou um Deus único para ser adorado unicamente. Né? Quando vem passando um período, e vem mais à frente, o próprio Cristo, você vai ver diversas passagens dele, exaltando a divina presença do Eterno. Você vê isso diversas vezes. Não quero entrar em detalhes de trindade, porque só estou fazendo um parâmetro aí para essa questão da idolatria que você falou, entendeu? Porém, então, quem era o Deus de Jesus? Quem era o Deus de Yeshua? Quem era o Deus do Mashiach? Quem era o Deus dele? Era ele mesmo? Não. Quem era o Deus dele? O Deus dele era o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, ele era judeu. Né? Ele praticava a lei judaica, claro, que dentro de uma visão lá da intimidade, não cheia de tradições criadas por homens. Né? Não, ele estava ali. Então ele não tinha outro, ele tinha um Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, porque o reino não é meu, seja feita a tua vontade, não a minha, né? Assim no céu como na terra, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, perdoai nossos pecados, e tal, porque, né, o reino, a glória, ou seja, tudo ele aponta para alguém acima dele. Traz para os dias de hoje. Quem é mais adorado dentro da igreja? Cristo ou Deus? Cristo é o centro. Cara, isso é realmente interessante, porque a gente vê até no livro do Apocalipse, Jesus vem falando sempre do reino de Deus, e quando chegar na época de governar, ele vai governar no reino de outra pessoa. Uhum. No reino de outro. Vai governar no reino de Deus, mas ele não é o dono do reino. Não Então, é o assim, dono do reino. Tem coisas que às vezes falta um pouco de raciocínio e querer entender, cara. E aí, Não, e você... falou, a gente vinha numa pegada que a gente aprendeu isso e não quer se esvaziar do que aprendeu, ou então dá a chance de aprender, mas raciocinar também, cara. Porque teve uma parada que eu aprendi contigo, quando eu era seu aluno, que, cara, tem que meditar no que você está lendo. Às vezes o cara está lendo, assim, cara, você lê a Bíblia 300 vezes sem meditar, você não leu nem como se fosse um. Penso eu. Não, e a questão dos textos originais, claro, que não são originais, são cópias, né? Dos que sobraram, que se perderam, mas tentar se fundamentar um pouco mais próximo deles, eu acho que seria o ideal para cada aluno, para poder evoluir nesse pensamento. Por exemplo, pessoas que falam, e todos os anjos o adorem, né? Falando para Cristo, aí a palavra em grego lá é prosquenio, que fala de respeito, submissão, como um cachorro que lambe a mão do seu dono. Ou seja, o entendimento, o conceito, não é de adoração, é de reverência. Ele é rei? É rei. Ele é rei dos reis? Ele é rei dos reis. Ele é senhor? É senhor. Recebe honra, glória, louvor? Sim. Se ele chegar aqui agora, estende um tapete vermelho para ele passar? Claro. Cara, ele morreu por mim, pô. Vai ter guarda para abrir, se tiver que... Estou tentando fazer o pensamento como se fosse um reino, né? Sim. Vai ter toque de trombeta, vai ter isso. Claro, é a honra a um rei, certo? Mas todo rei também, acima dele, ele tem um Deus. Nabucodonosor não pensou assim e se lascou. Isso aí. Né? Então, ou seja, um homem respeitado, mas peraí, quem é que te deu a vida? Quem é que permitiu você estar aqui? E essa alma que tem dentro do teu corpo, que te trouxe para uma missão importante? Né? Será que a capacidade da divindade, do grande Ein Sof, o Ein Sof, o infinito, sua totalidade poderia caber dentro de um corpo humano? Possível. Então, ou seja, como é que isso poderia acontecer? Será que não seria além? Então, não, mas tem textos que, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, exatamente. Ou seja, porque há um só Deus, só existe um Deus,
O único Deus. Nós somos, quando a gente trata Jesus na mesma qualificação de Deus Pai e o Espírito, nós estamos dentro de uma mitologia cristã. Certo? Zeus, a vida que a gente finge que entende a Trindade. Exatamente. Por exemplo, o cara está dentro do, vamos dizer assim... Esse comentário aí foi bizarro agora, hein? Esse comentário foi bizarro. Cara, não foi melhor direto de BH. O cara pegar aquilo ali, ele vai ver que no final a conta não vai bater. Entendeu? O produto final não vai bater. Então, mas ele por causa de um dogma, ele não vai, não, isso vai me trazer, não vai trazer problema, eu não vou querer sair disso, eu quero ficar nisso aí, ai meu Deus, tal, porque é difícil. E aí, deixa eu trazer um outro assunto aqui rapidinho, posso? Fica à vontade. Que é sobre essa questão pro lado judaico também, tá? Porque hoje a quantidade de sinagogas messiânicas, né, que nasceram é muito grande. Só que como eu posso usar kippá, usar, né, indumentária, talit, orações e tal, né, guardo o sábado, não acendo nenhuma faísca em casa, tal, não faço nada, sou padrão FIFA no judaísmo e acredito que Jesus é Deus. Doutrinariamente, não bate. Então, o que era melhor para um camarada desse? Que muitos deles são vindos da igreja, né, protestante. Como os prosélitos, vamos dizer assim. O que seria melhor para eles? Olha a discussão do 15 ali, o 14, o 15 de Atos ali, a discussão sobre o concílio de Jerusalém, o que a gente deve fazer? Meu Deus, isso aqui. Não imponha peso sobre eles. Porque eles não nasceram judeus. Então, o que Paulo trata ali, junto com Tiago, né? São Tiago, Pedro, aquela galera ali. E o que seria hoje para a gente falar assim, para a gente trazer para dentro do assunto que é a questão da teologia do primeiro século, o que seria hoje uma igreja do primeiro século? O que seria uma comunidade do primeiro século? 3 coisas não podem faltar dentro de uma comunidade do terceiro século. Agora, se eles vão pular num pé só, se eles vão falar em línguas, se eles vão voar, se eles vão, sei lá, se eles vão adorar a Deus com guitarra ou não, ou no piano, ou se vai ter um coral de vozes gregorianas, ou se vai ter se o batismo vai ser na praia, ou se vai ser na... se é isso, total, 3 coisas não podem faltar para que o cara fale que é uma igreja primitiva. Shabat, as 3 grandes festas e os 5 ministérios. Entendeu? São 3 pontos fundamentais para alguém falar. E não Anota precisa... aí. E não é preciso necessário, eu tenho que me submeter ao Alain, porque o Alain ele é o apóstolo. Não, se a comunidade foi dada por Jonathan, que é evangelista, o Alain e o Emanuel, que são apóstolos, podem muito bem se submeter ao Jonathan, porque a função do Emanuel e do Alain é fazer o reino crescer de outra maneira. O chamado individual, o apóstolo Paulo diz, cada um se coloque na posição que foi chamado. Forte. Cara, uma vez, tu falou de um comentário aí, cara, que eu acho fascinante. Uma vez eu conversando com um amigo a respeito dos 5 ministérios que você falou aí, eu falei, cara, ninguém é maior do que ninguém. O cara quase me bateu, velho. Eu falei, cara, onde é que Paulo falou que o pastor é maior que o evangelista, que é maior do que o apóstolo, que é maior do que... Cara, onde é que está escrito isso na Bíblia? Não achei. Não, porque a gente tem a tradição, sem falar, cara, quem foi que colocou tradição? A igreja não é quartel, não é exército, entendeu? Então, assim, cabe realmente uma reflexão, um entendimento melhor nesse conceito. Porque, por exemplo, quem seriam os apóstolos hoje? Assim, não posso perguntar? Ou... Pode. Quem seriam os apóstolos hoje? Vamos dizer assim, quem seriam os apóstolos hoje? Palavra apostoleus, que fala de quê? De ministros, né? Aqueles que servem, não é isso? Sim. Vamos dizer assim, mensageiro, né? Missioneiro, coisa assim. Quem seriam? Cara, pode ter certeza que não é nenhum do que está aqui essa hora com uma mega igreja com 300 comunidades ligadas a ele. Me desculpe. Os grandes missionários os grandes apóstolos estão na África, estão na Ásia, estão fazendo trabalho de apóstolo. Então, fundando igreja, de repente, não é nem para... fundando igreja não para si,
mas fundando a igreja em prol do Isso. reino. Qual era mais ou menos o tempo que o cara ficava numa comunidade para ver que ela se firmou? 2 anos. 2 anos, isso aí. Então o cara vai para lá, para a África, funda uma igreja e fica lá 2 anos doutrinando, trabalhando e tal. Não, esse às vezes não tem o que comer, não tem o que beber direito, não Isso tem. aí. E os caras aqui não. Desculpa, tá? Desabafo aí. Mas, e aí falando que é isso, entendeu? E não bate, entendeu? A coisa não tá certa, entendeu? Tá muito Então, errado. assim, a gente, dentro desse conceito aí, voltando para a teologia do primeiro século, é muito importante perceber que até 50, até período aí de 50, até quase 70, por aí, a igreja era totalmente judia. Eram judeus helênicos? Também tinham. Tinham judeus misturados? Tinham. Mas eram judia. Tanto é que o primeiro, vamos dizer assim, na Bíblia, citado vai ser Cornélio no capítulo 10 de Atos, bem mais na frente, tal, ok? Mas depois vai ter uma gama aí de grandes convertimentos, a conversão vai crescer muito em 70, porque com a destruição de Jerusalém, né, os judeus foram proibidos de retornar à cidade, então ali se perdeu muitos líderes da igreja primitiva, houve muito martírio, né? Então o que aconteceu? A igreja perdeu as suas estruturas doutrinais, vamos dizer assim. Então, quem ensinava, quem cuidava, é claro que houve um esforço da parte daqueles que ficaram, né? Mas que depois também padeceram e outros assumiram. E aí foi começando a mistura, você entende isso? Uhum. Eu queria deixar talvez um texto para aqueles que são mais crentes. Está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse 19, de repente, para a galera olhar aí e ver em casa, meditar depois, não sei, né? Dar uma olhada aí no texto bíblico, porque eu acho que nada melhor do que isso, né? Está no 19... Minto, desculpa, é o 12, capítulo 12. Lá no final dele, versículo de número 17. Só que eu queria esse texto aí para depois de você meditar, se você que está em casa aí tiver uma caneta e um papel, quiser anotar, nós temos 3 personagens nesse capítulo. O primeiro é uma mulher, né? Isso. O primeiro é uma mulher, né? Que simboliza Israel. Você já pode até botar assim, Israel. Depois tem o dragão, que é o próprio Satã. O próprio texto vai dizer isso depois, tá ok? E aí nós temos o menino que nasceu da mulher, que seria o Machias, que o texto diz que esse há de reger as nações com vara de ferro, né? E há uma briga no mundo espiritual muito grande entre o dragão e Miguel e seus anjos. Há uma briga entre eles. E aí eles vencem pelo sangue do cordeiro, que era, no caso, o Messias. Só que depois que ele... Eu queria botar o 13 primeiro. Tem como, se quiser jogar aí o 13? Diz assim, ó. E quando o dragão... Né, diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado, né, na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho do homem. Então, o que o dragão faz? O dragão, ele perde força no mundo espiritual, tá? Esse dragão é o Satã, vamos dizer assim, tá? Ele perde essa força e ele é lançado. E ele vai de encontro a quem? A mulher. Quem é a mulher? Israel, certo? Israel hoje é perseguido? Demais. Pelas nações do mundo? Sim. Eu digo hoje, não quero nem falar do passado, com tudo que já aconteceu com Israel, tá? Agora, dá uma olhada no 17. E o dragão irou-se contra a mulher, ok, Israel, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus, ok? E tem o testemunho de Jesus Cristo. Judeu acredita em Jesus? Não. Então, pensa comigo. Se ele foi perseguir a mulher, que é Israel, ok. Por que ele também foi perseguir esses que têm testemunho de Jesus Cristo? Quem são esses que o Satã veio atacar diretamente? Além
de Israel? Quem guarda o testemunho de Jesus Cristo? A igreja que tinha nascido. A igreja. Então, qual é a grande jogada dele aí? Qual foi a grande jogada dele? Separar um do outro. Exato. Separando um do outro, ou seja, Israel e a igreja, eu vou criar o quê? Primeira coisa, o antissemitismo. Eu vou criar o quê na cabeça das pessoas? Essa ideia de que algumas coisas têm... judaico, isso é judaico. Festa, Judaizante. Judaizante, total. Guardar, cuidar vamos dizer, dos 5 minutos, não tem nada a ver com a gente. Ou então, o dia de sábado, que o cara vai falar que não tem nada a ver, que é o domingo. Queria só que ele me provasse, dentro da escritura, que Cristo conseguiu ressuscitar no domingo, com tão pouco tempo, entendeu? E dentro disso tudo. Então, assim, se você pegar isso, você já vê o quanto que foi bagunçado a mente das pessoas durante séculos para que houvesse essa separação aí, entendeu? Para quê? Para que ele tivesse... claro que está tudo dentro do tempo do eterno, mas para que ele tivesse mais tempo, né? Porque se você olhar o texto do capítulo 12, disse assim, e ele desceu para atacar a mulher e tudo mais, porque ele sabe que não tem mais tempo. Entendeu? Então, ou seja, o tempo dele é findo. Entendeu? O tempo dele ou seja, existe um período, né? Nós estamos em 5.000, né? Em 5.700 e lá vai fumaça. Estamos indo para o século, que é o século que vai entrar aí, vamos dizer, do anticristo, né? Do centro do homem, que o homem é o centro, né? O homem é o centro dele mesmo. Mas nós temos quanto tempo ainda? 5.700. Não sei se o Diego está aí para me ajudar. Não sei que ano a gente está, 5.708. De repente ele coloca aí no comentário. Mas nós temos pelo menos aí 300 anos. Então tudo que a gente está falando aqui agora é certo da gente ir para o paletó de madeira e a coisa persistir ainda, sabe? Aquela galera que ainda vive, não é na ilusão, não, mas que vive naquele romantismo de que Jesus vai voltar e me tirar daqui, tal, né? O Cristo, tal. Sabe? Encara a realidade. Encara a realidade. Muito bom! Encara a realidade. Porque isso não falta muito tempo para isso, entendeu? Não, mas os tempos estão fim. Não, é porque a internet está bombando. Então, hoje você tem informação demais. Então, você sabe de coisas que mais... atrocidade. Só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, atrocidades, coisas absurdas. É claro que há sinais de coisas piores acontecendo. Isso é fato. É claro que tem. Mas, assim, está longe ainda. Então, a gente tem que trabalhar agora, tentar fazer o melhor agora, né? Para poder desconstruir algumas coisas e construir outras bem melhores. Muito bom. Tá chegando no final aí o tempo que a gente programou, né? Acredito que o Wagner tem outro compromisso aí. Ele já tinha me dito isso. Então, eu vou abrir espaço para o Alan, em seguida o Emanuel, depois eu se despedir e o Wagner vai ficar por último aí para se despedir do pessoal e fazer suas considerações finais. Alan? Gente, é incrível. Eu nem percebi. A hora voa. Quando nós tratamos de coisas realmente que fazem sentido, a verdade é essa, a gente tem que parar, como o Wagner falou, de romantizar as coisas. A gente não vive conto de fadas. E, cara, é melhor a gente colocar os 2 pés no chão e estudar a palavra, ao invés... Seja um cara questionador, você que está me ouvindo. Eu aprendi a questionar. Daí surgiu a gente se aprofundar cada vez mais na Bíblia. E quanto mais você estuda, menos você sabe. É curioso isso. Você estuda, você busca. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus sempre por essa oportunidade incrível de estar com vocês. Tá? Eu fico muito honrado com a presença do nosso professor Wagner aí. Wagner, com certeza eu
Eu vou com certeza fazer alguma coisa no Talmudim, né? Que na minha pronúncia é péssima de hebraico, mas estarei com certeza acabando a live indo lá ver o que eu posso já fazer já para agregar conhecimento. Fico grato, tá? Pela sua presença. Desejo sucesso a você aí de casa que nos ouviu, que nos acompanhou até agora. Muitíssimo obrigado. Você não sabe o quanto esse canal está fazendo a gente querer crescer mais ainda como pessoa, como aquele que leva a palavra. Então, a gente está fazendo o que nós podemos fazer de melhor e tenho certeza que dá para melhorar sempre. Então, que Deus te abençoe aí, nos ajude, compartilha essa live. Se você não é inscrito, inscreve aí nesse canal, ajuda esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possível, porque a gente quer levar a verdade. E não, desculpe falar, e não muitas das mentiras que, infelizmente, somos ensinados ao longo da vida. Queremos te levar apenas a verdade da palavra em sua devida essência. Então, Deus te abençoe aí. Não perca a próxima segunda-feira, já que foi falado sobre Trindade. Segunda-feira que vem, nosso próximo assunto vai ser a doutrina da Trindade. Então, vamos colocar fogo aí nesse assunto, porque é um assunto polêmico para muitos, fácil para outros, mas com certeza, vamos ter muita coisa para falar. Então, Deus abençoe a todos. Wagner, muito obrigado, tá? Mais uma vez, Deus te abençoe sempre. Valeu. Galera, é isso aí. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado por ter acompanhado a gente aí. Wagner, o canal é nosso, irmão. Sempre que puder, tá? Entra no link aí pra gente conversar, porque sabe que você mora no meu coração e para mim você é referência, irmão. Obrigado aí por ter seguido seu precioso tempo aí pra gente, tá? Que o Eterno te abençoe aí, tudo que você fizer, irmão. Tamo junto, boa noite pro pessoal de casa aí. Fica com a gente, o canal é nosso, tamo junto. Com muito carinho aí, que também quero agradecer aí todos que participaram aí com a gente hoje. Deixar minha consideração final que vocês possam realmente procurar se aprofundar nas escrituras. E a gente tem um caminho aí muito bom e muito acessível do Talmudim Center, tá? É o meio mais rápido aí da gente alcançar, quebrar alguns sistemas, tá? Wagner, tu sabe que tu é meu irmão. Muito obrigado aí pelos dias de conselho, as mentorias e essa amizade aí que a gente construiu ao longo desse tempo, né? E a gente vai continuar aí produzindo e trabalhando junto para o bem-estar das pessoas, acrescentando sempre na vida das pessoas, tá bom? Tá bom. Obrigado aí, o Jonathan, Manuel, o Alan, né? A Lidia colocou 5.781. Faz aí para 6, calcula aí, né? Tem aí pelo menos aí uns 220 anos, não é isso? 219. 321, né? 219, isso. 219, isso aí. Então, né? Então, o Moisés botou, rapaz. Então, olha só, pessoal, quiser me seguir lá na rede social, né? @ Talmudim Center Oficial. Se quiser depois seguir lá, divulgar aí para o pessoal. Tem muito áudio lá, muito podcast sobre aulas, assim, bem curtinha, de pensamentos da semana. Muito bom, tá? Quem quiser. E quem quiser participar das mentorias, aí a gente vai entrando em contato, tá? Entra lá pelo Talmudim Center Oficial e chama lá em inbox, fala, olha, eu quero participar, eu queria saber como é, porque nós vamos abrir uma turma nova agora em março, tá? Uma turma do zero. Nós temos uma turma que já está bem avançada, que eles já estão até fazendo o artigo deles, estão escrevendo já, alguns já estão até escrevendo. Então, ela dura aí, ela está programada para durar 6 meses, ela durava 1 ano, ela está para 6 meses, então seria praticamente aí uma aula por semana, né? E a gente vai desde a Mesopotâmia até a Igreja Primitiva. Então a gente traz todos esses assuntos aí, né?
ao vivo comigo aí, a gente tratando, perguntas, dúvidas e tal. E eu acho que é um bom investimento em você, para você entender seu princípio, entender como nasceu tudo, como cresceu. Entendeu? O Fernandão aí, Convívio do Reino, lá de Santa Catarina também, lá de Bombinhas, meu amigo, tá? Um abraço para você também, meu amigo. Então, assim, essa é muito importante, tá? Tem sala no Clubhouse. Eu tenho um iPhone, mas não sei nem o que é isso, não sei nem mexer nisso. Desculpa. Mas a gente pensa nisso aí. Entre em contato lá, a gente troca essa ideia, Moisés. Então, vamos estudar, vamos cair dentro. Obrigado aí pela chance, pela oportunidade. Eu que fico feliz por ter pessoas assim com a mente já bem aberta e crescendo cada vez mais, tá bom? Shalom a todos aí, forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal.